Olá, alunos e alunas do nono ano do ensino fundamental. Estamos iniciando mais uma web aula, iniciando o segundo bimestre, e desde já eu quero falar para vocês que é uma satisfação estar com vocês, ensinando este novo conteúdo, que nós estaremos falando sobre a Primeira Guerra Mundial, assunto que é muito cobrado aí no Exame Nacional do Ensino Médio. É importante que você preste muita atenção, que você pegue o seu caderno, faça as suas anotações, para que posteriormente nós possamos aí desenvolver as nossas atividades, as nossas avaliações. Lembrando também que você pode pegar o seu livro didático do Araribá Mais a partir da página 42 para a gente então começar a falar sobre esse tema bastante importante que é a Primeira Guerra Mundial. A princípio, eu quero falar para vocês que a Primeira Guerra Mundial ela vai iniciar no ano de 1914 e vai até o ano de 1918. Mas antes disso, a gente tem aí fatos importantes que antecederam a Primeira Guerra Mundial, que é o que nós vamos estudar agora. Bom, alunos, olha só. A virada do século XIX para o século XX, em muitos países da Europa, foi um período aí de bastante prosperidade econômica e otimismo em relação aí ao futuro e à capacidade humana de progressão social. A gente pode dizer que esse clima ele se transformou aí de forma brusca quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, que surpreendeu e chocou a todos por seu alto poder de destruição. Quando a gente fala aí deste momento de glória, desse momento de desenvolvimento econômico e desse momento de otimismo, nós estamos falando também de um período que foi conhecido como Belle Époque. Belle Époque. Essa palavra, ela vem do francês que significa bela época. Então nós podemos observar que a partir de 1871, esses países europeus, eles começam a ter aí uma bela época. Foi um período de grande otimismo e paz aí desfrutadas pelas potências europeias mais ou menos entre os anos de 1871 a 1914, quando de fato eclodiu, começou a Primeira Guerra Mundial. Esta época áurea, esta época aí de desenvolvimento, ela foi possibilitada em grande parte pelos avanços científicos e tecnológicos aí desse período. O que a gente pode observar é que a Belle Époque, ela de fato, vai trazer aí um grande período de prosperidade econômico e político lá na Europa e também de otimismo em relação ao futuro e à capacidade humana de fazer progredir a sociedade. Então, o que a gente tem que entender até neste momento é que a Europa vive um momento de otimismo e de desenvolvimento. Esse momento de desenvolvimento econômico e de otimismo é conhecido como Belle Époque, ok? É uma palavra francesa que significa bela época, ok? Vamos então para, de fato, a Primeira Guerra Mundial. Quando eu falo a Primeira Guerra Mundial, eu tenho que entender o seguinte, olha só, o seu início deu em 28 de julho de 1914 e ela vai até o dia 11 de novembro de 1918. Então, foi este longo período que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial ou, de fato, a Grande Guerra.
Bom, alunos, a primeira questão que a gente tem que analisar aqui é quais foram as principais causas, né, ou motivos que provocaram a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra, ela não iria surgir do nada. Ela teve de fato que motivos, ela teve de fato causas que colaboraram para que eclodisse esse movimento a partir de 1914. A primeira coisa que a gente tem que analisar é essa: a partilha da África, né, das terras lá da África e da Ásia, na segunda metade ali do século XIX, né, gerou muitos desentendimentos entre as nações europeias. Enquanto a Inglaterra e a França ficaram aí, né, com grandes territórios, né, com muitos recursos, inclusive para explorar aí esses territórios, a gente pode dizer que a Alemanha e a Itália tiveram que se contentar com o quê? Com os poucos recursos que sobraram para esses dois países. Então a gente pode dizer que a Inglaterra e a França, ela abocanhou praticamente quase todo o território e deixando para a Alemanha e a Itália poucos territórios. E ela tinha que trabalhar ali com os poucos territórios que lhe restaram, uma vez que a Inglaterra e a França abocanhou aí grande parte. Lembrando, alunos, que a partir daí o que a gente tem que analisar é que a Alemanha e a Itália, elas tiveram de contentar aí com os poucos territórios de baixo valor. E aí, este descontentamento, né, aí, a gente pode dizer que é conhecido como descontentamento itálico-germânico, né, permaneceu até o começo aí do século XX e foi aí um dos motivos que ocasionou a guerra. Então, esses motivos aí é que ocasionou a Primeira Guerra Mundial. E o que a gente pode observar entre essas duas nações, né? Por quê? Porque essas duas nações elas queriam o quê? Mais territórios. A gente pode observar que a Alemanha e a Itália não se contentava com os poucos territórios que sobrou para esses dois países. E aí o que a gente pode dizer? Que no final do século XIX e no começo mais ou menos do século XX, as nações europeias passaram aí a investir fortemente na fabricação de armamento. Então, a partir daí, a gente pode dizer que esses países já estavam pensando em quê? Já estavam pensando em se armar para um possível conflito. E o que a gente pode dizer é que o aumento dessas tensões aí gerava o quê? Gerava insegurança, né? Fazendo assim que os investimentos militares aumentassem aí diante de uma possibilidade de conflito armado na região. A gente pode dizer que esse período ele é conhecido como um período da corrida armamentista, né? Ou seja, esses países estavam se armando para uma possível guerra. Lembrando também que a concorrência econômica entre os países europeus acirrou a disputa aí por mercados consumidores e matérias-primas. Muitas vezes, ações economicamente aí desleais eram tomadas por determinados países ou empresas com apoio do governo. Então, o que a gente pode analisar aqui é que, a partir daí, a gente pode dizer que esse período entre o final do século XIX e o início do século XX, ele ficou marcado lá na Europa pela existência de fortes tensões entre as potências econômicas do continente e várias situações provocaram aí o que? Essas tensões.
Então, essas tensões é que praticamente devido aí essas partilhas das terras da África e da Ásia, onde praticamente aí, né, a Inglaterra e a França ficou com a maior parte do território, deixando para a Alemanha e a Itália pouco território, poucas terras, e foi aí que começou o que? O descontentamento. E o que a gente pode dizer aqui um desses descontentamentos aí foi o que? Foi a intensa disputa imperialista entre a Alemanha, entre a França e também entre a Grã-Bretanha. Então aqui, alunos, eu estou falando para vocês das causas, né, dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. E o crescimento industrial da Alemanha após a formação, né, do seu Estado, após a unificação da Alemanha, fez com que ela entrasse na disputa pelos mercados consumidores na Europa, conforme eu já expliquei para vocês. E o que ameaçava a supremacia econômica da Grã-Bretanha. Os franceses, então, por sua vez, nutria o quê? Nutria um sentimento de revanche, né, por terem perdido para a Alemanha as regiões da Alsácia e Lorena, que era essa região da Alsácia e Lorena, era uma região aí rica em ferro e carvão. E aconteceu de fato neste período que a Guerra Franco-Prussiana, em 1870. Então, esta Guerra Franco-Prussiana foi justamente por causa dessa disputa aí na região de Alsácia e Lorena, onde tinha aí, né, uma grande quantidade aí de rico em ferro e carvão. A gente pode dizer que, além dessas disputas aí entre esses três países por territórios coloniais lá na África, também gerava fortes tensões, né? Então a gente pode dizer que praticamente o mundo estava cheio de conflito, o mundo estava cheio de tensões, e a gente pode observar que são disputas imperialistas, cada país aí lutando pelo seu poder, cada país querendo ter a sua riqueza, ter o seu território, e a gente pode dizer que as rivalidades entre esses países é que motivaram a criação, principalmente, de acordos econômicos, políticos e militares entre os países, né? Que a gente vai ver durante este período. E aí, o que acontece, alunos? A gente pode observar que a Primeira Guerra Mundial ela vai começar de fato justamente por quê? Justamente por causa dessas disputas imperialistas, né? Essas disputas por colônias na região da África e da Ásia. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Então, o que vocês têm que entender primeiramente dessas principais causas, desses motivos que provocaram a Primeira Guerra Mundial, é justamente estas disputas por colônias na África e na Ásia, que a gente chama de imperialismo, que a gente fala que esses países, na verdade, eles queriam disputar esses poderes para ver, né, qual país era, né, fosse o mais potente, aquele que se destacasse mais. E o que a gente pode observar é que esse nacionalismo, né, esse amor aí, né, à sua pátria, né, esse amor exagerado pela pátria, né, que a gente chama de nacionalismo, ele ocasionou o quê? O revanchismo francês. E a gente pode observar que a Guerra Franco-Prussiana, que foi de 1870 a 1871, deu o quê? Deu aí a possibilidade desses países, a Alemanha e a França, lutar pela região Alsácia-Lorena, uma região rica em minerais de ferro e também rica em praticamente aí carvão, né? Então,
o que a gente pode observar aqui é que essas disputas elas começaram de fato, né, a ter aí uma probabilidade de uma guerra. É por isso que esses países estavam aí se armando para que, num eventual combate, eles já estarem preparados para esta batalha. Então, a gente pode observar que para esse nome a gente dá o nome de corrida armamentista. Ou seja, as nações correram para se armar à medida que a tensão aumentava. Justo por causa de quê? Por causa aí das disputas imperialistas. Dessas disputas que a gente observa a Primeira Guerra Mundial ela eclodiu de fato por causa dessas disputas imperialistas, ok? Então, alunos, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido de fato o que foi aí, qual foi as principais causas e os motivos que eclodiu, que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Durante as outras webs aulas, a gente vai estar falando mais sobre a Primeira Guerra, inclusive aí da formação da política de aliança, né? Quais países participaram desta guerra, ok? Eu agradeço, um abraço e até a próxima aula.